Ei, pessoal, bem-vindos ao Bate-Papo na Banheira. E o tema de hoje é: você se culpa por descansar? É um tema bem polêmico, né? Aham, sim. E o engraçado é que essa aqui, quando a gente foi falar, ela veio com o tema, né? Aí ela falou assim, mas as pessoas se culpam por descansar, assim? E eu falei, Sim, sim, muito. porque eu não imaginava isso, porque eu não tenho culpa nenhuma por descansar. Não, pois é, eu já tive muita culpa por descansar, porque assim, vamos lá, né? Nos dias de hoje, se a gente acompanha blogueiras na rede social, se a gente acompanha pessoas, né, que mostram mais um pouco da vida na rede social, geralmente essas pessoas mostram, tipo assim, fazendo mil coisas. Produtividade ao extremo. Exatamente, produtividade ao extremo. E hoje em dia, o que mais aparece também, né, nos transtornos, está aparecendo muito burnout. O burnout é mais nada do que Excesso de trabalho. excesso de trabalho. E é um cansaço físico, mental, emocional. E às vezes você pode não achar que você está em um burnout, mas você está vivendo o burnout sem saber que você está vivendo por conta dessa culpa de descansar, por conta dessa culpa por não produzir tanto, por conta dessa culpa por não alcançar metas que as pessoas colocam, porque hoje também a gente vê, por exemplo, esses influencers, né, que eu tava falando. Eles chegam aos seus 25 anos de idade com carrão, com casa, Milionários. milionários. E é por quê? Porque eles trabalharam muito. Porque eles correram muito atrás. Porque um dia eles estavam vendendo bala na rua e no outro eles conseguiram um carro, uma casa e tudo isso. E realmente, eu não estou desmerecendo essas pessoas que conseguem alcançar isso nessa idade, né? Mas a gente tem que ver tudo que envolve por trás. Porque, por exemplo, esses influencers muitas vezes divulgam aquelas casas de aposta que dá muito dinheiro, faz muita rifa. E aí acaba que eles chegam nesse patamar não pelo um suor de um trabalho de uma pessoa que não tem acesso nem a um telefone para conseguir, sei lá, fazer alguma coisa, né? É, eles chegam nesse sucesso por pura sorte, claro, e também por outros meios, né? Então a gente não pode se comparar, né? Eu já tive muitos pacientes na clínica que se comparavam, que se comparam e se comparavam com esses influencers. Então, aí o que eu quero dizer com isso, né? Por que as pessoas sentem culpa de descansar? Porque se eu tô descansando, eu nunca vou chegar onde ele chegou. Porque ele falou pra mim que se eu descansar. Porque enquanto eu tô descansando, eu tô pensando, tem outro lá produzindo, tem outro trabalhando, tem outro fazendo mil coisas e eu tô aqui deitada. Sim, exatamente. E assim, é aquela frase que o pessoal fala muito também, né? Trabalha enquanto eles dormem, você já ouviu? Já escutei. Então, assim, é claro, a gente tem que usar de uma motivação, sim, para você produzir, para você seguir os seus objetivos, mas é impossível você chegar em um nível de performance se você, tipo, pelo menos não dormiu o suficiente. Porque o seu cérebro não vai funcionar se você não dorme, se você não Não, descansa, se você você não não cuida do consegue seu corpo. ter criatividade para Aham. desenvolver alguma coisa. E o descanso que a gente tá falando aqui não é você ficar o dia todo vendo série também, claro. Também tem esse tipo de descanso, mas um descanso corporal, um descanso emocional. Sim, um sono de qualidade, uma boa alimentação, né? Exatamente, muito Isso bom. tudo envolve o corpo, né? Como o corpo reage, como a pele reage. Uhum, verdade, verdade. Porque envolve muito isso, né? E aí, tipo, as pessoas se culpam, por que que elas se culpam, né? Por essa comparação, por essa irrealidade, por essa fantasia que a internet cria de que você precisa alcançar os objetivos o quanto antes. Mas se você não sabe, a maioria dos milionários de verdade, milionário eu tô falando milionário de verdade, aquele pessoal que fala old money, né? Tipo, aquele pessoal que faz dinheiro fora da internet. Porque se você for parar pra pensar, quem tem dinheiro de verdade, quem vence na vida de verdade, não tá muito na Não. internet.
Essas pessoas não têm acesso. E aí eu gosto muito de falar sobre isso, não que você vai alcançar um dia, né, essa riqueza, porque tem outras questões culturais que envolvem o que é uma pessoa assim, né? Mas só para vocês entenderem que a maioria dessas pessoas fizeram a riqueza delas com 45 para cima de idade. Você vai ver o dono de uma empresa hoje, uma empresa que realmente fatura, cara, e que fatura há anos. Você perguntar a ele deve ter ficado rico com 30, 40 anos. Ou mais, né? Ou mais. E aí as pessoas de 20 anos, 25 anos se comparam com aqueles influencers na internet que já são trilionários ricos. E, tipo, esse dinheiro, ou é essa produtividade, né? E aí acaba que eu tô falando muito de dinheiro e produtividade por conta disso, né? Porque acaba que as pessoas querem produzir por conta do dinheiro, né? Porque aí vem essa questão. Você concorda comigo? Sim, concordo. Porque eu acho que vem muito essa questão de produzir, de trabalhar muito, de ser rico, né, para alcançar o dinheiro. E aí, quando eu paro para descansar, quando eu paro para me cuidar, eu me culpo porque eu não tô produzindo, porque eu não vou ficar rico, porque eu não vou ter acesso ao que eu quero, porque eu não vou conseguir comprar. Então, eu tenho que, de alguma forma, trabalhar muito para eu conseguir aquilo. E, de fato, gente, você tem que trabalhar, óbvio, né? Isso é óbvio. Mas o seu corpo não vai conseguir produzir o que você quer e nem ter criatividade para chegar se você não descansar, entende? E se comparar com pessoas que não vivem uma realidade concreta é um pouco duro com si mesmo, né? Até questões de resolução. Quando você tem um problema que você só tá focado nele, focado, você não consegue resolver, não consegue pensar direito. Aí tá, vai tomar um banho, simples fato, um banho. Vai tomar um banho com o tempo, pum, te dá uma ideia, e aí você volta e acaba de resolver. Exatamente. E aí entra o autocontrole, né, também, de você entender que você precisa dar aquela consciência pro seu corpo, porque no banho nada mais, se você tomar banho sem o telefone, né, e sem. É, Que às vezes claro. acontece. Até eu, gente, às vezes eu boto a música. Até se você botar uma música, ok, mas às vezes eu vejo um vídeo. Tipo, eu fico escutando podcast. Não é muito saudável. Mas a psicóloga de vocês também faz algumas coisas que precisa mudar. Mas assim, igual no banho, quando você tem o banho mais relaxante, né? Que você tá lá e você consegue dar uma pausa pro seu cérebro, né? Por que que no banho surgem tantas ideias no banho? Ou antes de dormir? Porque você tá sem aquele acesso ao telefone, sem aquela pressão. E o nosso cérebro não foi programado para pensar com o telefone, porque o telefone tira o Tira. pensamento. Porque muitas vezes também a pessoa não dorme bem, não descansa, porque já vai dormir com o telefone. Deita na cama, mexe no telefone. Uhum. E aí esse excesso de tela, ele não causa um sono reparador, né? Exatamente. Porque ele. Gente, o telefone é uma bomba de informação. Eu vi esses dias que, inclusive em crianças, eles estavam fazendo o estudo, né? Que eles exporam uma criança ao telefone, né? E tal, não sei o que, e viu o que que isso afeta no cérebro, né? E aí o cara disse que estava afetando a mielina, que é onde que faz Onde faz a comunicação, isso, né, do aham, neurônio, a isso. bainha de mielina. Isso aí, a bainha de mielina. E aí tem a massa branca, né? Que aí no cérebro tava deteriorando, tipo, não tava fazendo de fato a comunicação entre Os os dois, neurônios, os aham. neurônios. E aí, tipo assim, o telefone numa criança. E aí na gente também, Com porque o nosso certeza. cérebro, gente, ele é neuroplástico, então até o fim da vida a gente vai fazer sinapse neural. Porque senão a gente para, né, de pensar e de viver. Porque o Sim. nosso cérebro funciona assim. Então, cara, é muito bizarro. Você, tipo. E aí, onde entra o descanso nisso? A gente expõe o nosso cérebro e o nosso corpo a tanta coisa que você acha que você não merece descansar, sendo que você está bombardeando de coisas dentro do seu organismo, e aí você se culpa por não chegar em um objetivo, sendo que para você chegar naquele objetivo, você vai precisar se cuidar, descansar, porque é como se você tivesse. Cada vez que você subisse uma montanha, o seu objetivo está lá em cima da montanha. Aí você está subindo, só que do nada você perde uma parte do dedo.
do nada você perde uma parte da mão. E vai se perdendo E aos vai se poucos. perdendo aos poucos. E isso eu tô falando internamente. É como se você estivesse se perdendo internamente. E aí, quando você chega lá no topo, você não vai saber nem por que você queria chegar lá. Nem como você chegou lá. Vai chegar sem nada também. Vai chegar acabado. E aí, como que você vai fazer? Entende? Então, a gente vê isso de produtividade, de... Gente, até na psicologia, existe uma área da psicologia muito específica que eu tive que tomar muito cuidado para não cair nisso, porque é muito lindo quando você vê, tipo, você vai ser produtivo. Eu vou te ajudar a chegar onde você quer chegar. Mas para isso você tem que fazer isso, isso e isso. Então você tem que dormir bem. Aí entra outra questão, que é essa área. Você tem que dormir bem, você tem que ler 3 livros por dia para o seu cérebro descansar, você não pode mexer no telefone antes de dormir, você tem que fazer uma corrida, você tem que ir para academia, você tem que dar conta do seu trabalho, você tem que estudar financeiro, você tem que estudar, né, o emocional, você tem que estudar o corporal, você tem que... E aí entra. Aí, para isso, aí você vai chegar nos seus objetivos. E aí, tipo assim, o que era para de fato ser uma coisa para ajudar as pessoas a se cobrarem menos, Tava se cobrando mais. Porque hoje as pessoas estão cada vez mais aceleradas. Um exemplo, ninguém mais escuta um áudio no 1. nossa, O pessoal escuta agora áudio acabou com tudo, no chega essa e-mail, no informação. 2. Aí estamos cada vez mais acelerados, escuta o áudio correndo. Tem gente que vê filme no acelerado. Cara, eu descobri vídeo. esses dias que existem pessoas que pulam a parte de uma série porque não gostam de ver ou coloca no 1.5, 2 Sim, pra ver uma de série. tão acelerado que nós estamos. No geral, Não, assim. gente, chega. Eu também tô, porque vídeos às vezes eu boto, mas no Instagram e E tal. aí isso faz com que a gente faça cada vez mais as coisas correndo e não se ligue nessas pequenas coisas de descansar. E eu vejo até questão médica. Por exemplo, fiz uma cirurgia, o médico me pediu um repouso. As pessoas não estão respeitando o próprio corpo, o repouso do corpo. Ah, o médico mandou eu ficar 1 mês. Fica 10 dias e volta a trabalhar. E isso aí acaba prejudicando, né? Lá na frente. É verdade, prejudica muito. Igual esses dias, né? Até postei no meu Instagram hoje que eu falei. Essa semana, gente, eu só fui 2 vezes pra academia. E eu fui hoje porque ela que ficou me Fiquei no pé incentivando. dela. Mas enfim, porque eu fiquei 2 semanas muito gripada. O primeiro vídeo aí vocês podem ver, eu tô muito mais gripada que agora, que tomei o remédio, né? Mas assim, antes eu me culpava tanto por não poder fazer as coisas do meu jeito, de ir pra academia, eu tinha que ir, tinha que fazer tudo certinho, e eu me culpava muito. Porque assim, não sei, eu vivia nessa ideia de que eu precisava, tipo, fazer tudo perfeito o tempo todo para eu conseguir alcançar os meus objetivos. E eu entendi que a vida pode ser muito mais leve quando eu entendo que o meu objetivo ele vai continuar sendo alcançado, mesmo que o processo não seja linear. Então, às vezes eu vou estar lá no topo, tipo assim, 2 semanas indo direto, aí depois de novo. E aí o que que acontece? A questão é você continuar, né? A questão é você não entender que o processo nunca vai ser perfeito da forma como as pessoas mostram no Instagram. Gente, a gente vê uma influência, eu sempre falo dela porque ela é muito famosa e as pessoas chegam no consultório falando dela, que algumas adolescentes acompanham. E ela, tipo assim, gente, ela é uma máquina, menina. Ela acorda 4 horas da manhã, ela vai pra academia, vai fazer natação, depois ela vai pro Pilates, depois ela estuda, depois ela lê um livro, nananana. Mas descobrimos que ela postou esses dias que ela não acha sustentável isso. Ela postou esses dias que ela não acha sustentável e que ela acorda 4 horas da manhã, mas 1 hora da tarde ela dorme. Então, as pessoas que acordavam 4 horas da manhã, fazia tudo que ela fazia, alcançava e ia lá para o trabalho CLT, enquanto você estava trabalhando, ela que te cobra produtividade estava dormindo. Então, é muito engraçado isso. E as pessoas começam a se comparar como se aquilo fosse uma verdade. É porque elas acham que só tem aquele lado ali da história. Aham.
Isso, e é por Cara, isso que é tão importante vocês entenderem que o descanso, gente, ele é necessário. E até no descanso as pessoas estavam querendo se cobrar. Não se cobrem nesse descanso. e nós não estamos falando de coisas complexas, coisas Uhum, simples. uhum. Um banho com tempo maior. Um Um... banho com consciência, Isso. sabe? Aquele banho que você, tipo, respira fundo. Vou tirar hoje, sei lá, 20 minutos para tomar um banho. Porque o Isso. pessoal toma banho Uhum. em 5 minutos, 40, já põe a roupa, já vai para outro compromisso. Sim. Uma vez eu postei, as pessoas falaram do consumo de água. Gente, eu não tô falando pra você deixar 20 minutos a água correndo. Eu postei Nossa. o menino correndo bem assim. Letícia, mas você não está incentivando a coisas boas por causa da água. Você tem que tomar consciência por causa da água. Não, Sim, gente. mas não é todo dia que É você vai tomar esse isso. banho, o banho prêmio. Exato, é o banho prêmio. E assim, enquanto você estiver se ensaboando, é só você fechar o chuveiro, tá? Não precisa deixar lá ligado. Ele me crucificou, eu lembro até hoje. E nós estamos falando de coisas pequenas, né? Descansar Tirar um pouco. tempo antes de deitar, né? Para fazer a rotina do sono. Exatamente. Uhum. Que é justamente essa. Ler 2, 3 páginas do seu livro e vai deitar tranquilo. Sim. E se você não quiser ler o livro, gente, não precisa ler. Você só fica pensando, Só então. fica pensando, coloca a cabeça no lugar, porque é nesse momento que o seu cérebro vai se reorganizar, vai descansar, vai organizar as ideias, para depois você, quando dormir, você acorda e fala, nossa, posso fazer isso para resolver a questão. Também o café com calma. Mas aí a gente entra num lado de privilégio. Mas uma vez por semana. No Tirar o sábado, tempo. né? Tem gente que é CLT e não consegue. Mas no domingo. No domingo sim. Você tomar um bom café na mesa, tranquilo. É verdade. No final de semana Isso dá. aí faz muito bem, gente. Nossa Senhora. Muito, porque muitas pessoas que cobram essa produtividade nem são tão produtivas assim, sabe? Sim. Mas a culpa por estar fazendo isso, né? É tão grande que elas não conseguem. Tem gente que entra num vício, num lupo sem fim. E nem sempre é real, né? Tipo, eu falo muito sobre isso aqui, né? De não ser real. Porque a maioria das coisas que a gente cria, elas só são acessíveis pra nós, né? A nossa realidade é meio que a gente que cria, né? A realidade que a gente vê o mundo emocionalmente falando. Então, você pode criar uma realidade em que você não precisa se cobrar dessa forma. Você não precisa viver em um mundo que, se você não fizer tudo, você não vai alcançar o que você quer. Sim, tem pessoas que usam, né? Colocam na cabeça a desculpa ainda. Eu não posso descansar porque se eu não for trabalhar, assim, já entra outro lado de pessoas empreendedoras, um exemplo, que pode definir horários. Sim. Eu não vou trabalhar, eu não posso deixar de trabalhar porque se eu não for, não tem outro que faça pra mim. Sim. Já, assim, você entendeu? Entendi. E eu já vi muito isso, o pessoal postando vídeo no Instagram sobre isso, como se fosse um meme, né? Tipo, vou dar o atestado pra mim mesmo. Tipo, eu vou trabalhar, não vou trabalhar pra mim mesmo. E só que, tipo assim, e é aí que entra, né, o burnout. Realmente, gente, o empreendedor sempre vai trabalhar segunda a segunda, 24 horas. Mas ainda assim precisamos entender que precisa ter esses momentos de calma, de respiro. E é uma questão de organização também, né? Tipo, você se organiza, tá? Hoje, infelizmente, não vai dar para você fazer o que você gostaria para sua empresa. Mas amanhã você consegue. Então, eu vou dar uma calma, até porque se você fizer, talvez até saia mais mal feito, né? Você faz alguma coisa errada porque você não tá descansado, porque você não pensa direito. Então, entender que esses processos servem para todo mundo, né? Assim para quem trabalha CLT, assim como para quem trabalha de empreendedor, o descanso ele é necessário, independente, porque o descanso é humano. Então, é como se você estivesse se olhando com cuidado, cuidar do seu corpo, cuidar das suas emoções, né? Eu entendo que muita gente sente culpa, mas essa culpa vem de um lugar que não existe, ele não é real, né? É um lugar que criaram para você achar que você precisava alcançar um objetivo que não vai ser alcançado desse jeito.
né? É muito do capitalismo também, né? Sim. A média de pessoas, tipo, que a porcentagem de pessoas que sentem culpa por descansar, você sabe, mais ou menos? Uns Nossa. 50%? Culpa por É. descansar, eu chuto, acho que uns 70%. Nossa, muito grande. Porque a gente entra em vários lados. Por exemplo, tem a mãe que sente culpa porque está descansando, que ela não consegue descansar porque ela tem que cuidar do filho dela, porque ela tem que fazer dinheiro para sustentar o filho dela. Tem o pai que tem que sustentar uma casa, que tem que sustentar a família toda de 3 filhos. Tem a estudante que precisa passar no vestibular e não consegue descansar porque ela acha que ela precisa alcançar o objetivo daquelas influenciadoras de estudo de concurso do Instagram. Tem a adolescente que se descansa entra em uma crise existencial porque ela também precisa passar no ensino médio, precisa alcançar e saber o Nossa. que ela quer fazer para de curso, né? Existe muito. Eu tive que fazer, tipo assim, uma mini palestra para apresentar para os meus pacientes, porque eles estavam, os adolescentes, em geral, numa mesma semana, todos falaram sobre a mesma queixa. E é normal que isso aconteça na adolescência, né? Mas, tipo, era uma pressão muito grande. Mas quem? A outra coisa que eu acho importante falar, os pais que colocam as crianças em todas as atividades físicas possíveis, porque eles vão ter que ser alguém na vida e para isso eles precisam ser Nossa. os prodígios. Sim, tem criança que é mais ocupada que tudo. Exatamente. E aí, tipo assim, não tem o tempo da criança ser criança, porque ela precisa ir para uma atividade física, ela precisa estudar, ela precisa ter reforço, ela precisa ter inglês, ela precisa ter tudo isso, porque se ela não tiver isso, gente, é muito importante, sim, mas a criança precisa ser criança, a criança precisa descansar, a criança precisa fazer bagunça, a criança. Ai, chega muito. Ele fica me chamando o tempo todo quando ele tá em casa, ele fica gritando, fazendo bagunça. Gente, a gente desnormalizou criança sendo criança, que criança. Eu, igual. Já vieram me perguntar, Letícia, você acha normal eles serem assim? Pessoas fora daqui, Aham. né? E aí os dois irmãos brigando, brincando e fazendo bagunça. Eu falei, eu acho super normal. Se eles não estivessem fazendo isso aí, você teria que ter preocupação. Os meninos se matando. Eu falo, você tem que bater palma e agradecer que eles estão se matando e brincando, brigando, e brincando de futebol, e brincando disso, e inventava um monte de coisa. Gente, isso é normal. Agora, anormal é uma criança sair e querer ficar só no telefone. É. E não querer brincar com o irmãozinho que tá do lado. Aí, tipo assim, entra na parte de descanso, né? Porque o descanso para elas é ser criança. Entendeu? O descanso para elas é não estar lá na escola, não ter essa cobrança, assim como os adultos têm. E pais, se acalmem. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, vocês também podem descansar. Claro, vocês podem colocar a tela lá no seu filho, na tela, para vocês também descansarem. Mas entenda que essa cobrança excessiva de ser perfeito e alcançar coisas para você alcançar em um lugar. De novo, né? Alcançar esse lugar que não existe. De novo. A gente inventa na nossa cabeça. Uhum. E pessoas na massagem, como é que elas são? Que massagem é um lugar de descanso, né, gente? É um autocuidado. É autocuidado, mas aí como a pessoa sente culpa, ela não acha que ela deve estar ali, né? Fazendo aquilo. Hum. E aí fica sempre correndo, né? Fazendo tudo pra todo mundo e não se cuida. Esse tipo de pessoa que sente culpa por fazer algo por si mesmo, se cuidar, autocuidado, descansar, é difícil ela chegar até mim. E quando ela chega, ela fica, ai, mas eu tinha que fazer isso. Ai, vai demorar? Sempre com pressa. Nossa, sim. E aí não curte o momento E aí não curte o presente. momento. Uhum. É difícil. Sim. E aí essa pessoa talvez tenha que ver um vídeo desse para entender que não precisa sentir culpa por descansar.
Não precisa achar que você não vai alcançar o seu objetivo porque você tem que dormir. Ou porque você tem que olhar pro seu corpo, que você tem que cuidar do seu corpo. Essa culpa não existe, ela não é real. Quer dizer, ela existe em você, mas ela não precisa existir, né? Sim. É sobre isso, né? É sobre isso e tá tudo bem. Quando a gente vai chegando no final, já vai falando tudo e fica assim. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu expressar o que a gente tinha programado. Eu acho também. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Curte, comenta, compartilha. Comenta aí Cara, como é que chama, meu Deus? Nos comentários do YouTube. Faz o comentário, fazem sugestões. O que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Sim. E parem de se culpar. Eu não tenho culpa nenhuma. Ela não tem culpa, mas eu tenho. Eu tenho, às vezes. E aí eu preciso me lembrar de tudo que eu falei aqui agora. De fato, tá? Aí é um exercício diário você se lembrar, né? Siga a gente no Instagram. E é isso, né? Tchau, tchau.